Eu ia contar o testemunho mais para o final, mas eu vou contar já no começo já. Né? Porque eu lembro quando eu comecei a caminhar, eu fiz experiência com Deus quando eu tinha lá com uns 15 anos, mais ou menos. Né? Então eu fui no encontro de jovens lá. Né? Minha família é mais ou menos católica, assim, né? Ia assim, na igreja, tudo. Né? Mas eu que não... Quando você é pequena, você não gosta muito dessa coisa de igreja, de Deus e tal. Né? Então eu gostava de ir em festa, normal como todo mundo jovem. Só que daí quando eu fui nesse encontro, eu senti mesmo essa presença de Deus muito forte. Assim. Eu falei, nossa, Deus existe, Deus é amor. Então eu senti que esse Deus que preenchia meu coração. Por mais que eu fosse nos lugares, né, tivesse aqui várias experiências, eu sempre sentia, né, tá faltando alguma coisa. E quando eu fiz a experiência ali com Deus, eu senti, nossa, era Ele que faltava. Só que aí eu fui um pouquinho resistente ainda com Deus, né? Falei assim, não, daqui a pouco eu me converto, né? Eu fiz assim um propósito meio com Deus, assim, não, depois que acabar esse ano que estava no metade do ano, eu falei assim, depois eu me converto, tal, né? Então eu fui bagunçar um pouquinho aí, baguncei demais, tal. Chegou no final do ano, eu vi que eu tinha perdido muito tempo. Eu falei assim, não tem como fugir, né, daquilo que é essa vontade de Deus. Então eu assumi logo que tinha que assumir. Então eu comecei a participar mais da igreja, né? Eu tocava, né? Ainda toco. Então eu comecei a tocar no ministério, participar do grupo de jovens ali, do grupo de oração, né? E depois, assim, caminhando, eu comecei até a namorar também, dentro da igreja, né? Então, graças a Deus, foi um namoro em Deus, um namoro na castidade, né? Que a gente foi aprendendo tudo aquilo dentro da igreja, né? Então, eu namorei dos 15 até os 20, eu estava namorando, né? E no meio disso, depois eu comecei a fazer faculdade, já tinha até casa para casar, estava tudo certinho. Sabe quando a coisa não tá nada saindo fora do errado? Só que o que acontecia? Eu percebia que alguma coisa, assim, ainda estava faltando. Assim, né, não é possível, né? Eu sou uma pessoa de Deus, aqui estou participando, servindo na igreja, tocava assim, né? Fazia retiros de jovens, mas estava namorando, mas está faltando ainda alguma coisa. Eu ficava assim, que negócio é esse? Eu sempre gostava muito dos irmãos de rua, né? Então eu sempre parava ali, conversava com os irmãos, sentia de fazer algo, né? Eu fazia administração de empresas, né? E aí, para a faculdade, aprendia uns negócios lá, né? Mais-valia, né? Tem que ter o lucro, saber trabalhar. Eu estudava Ford, Taylor, não sei o quê. E você fala, caramba, né? E ficava lembrando dos irmãos de rua, assim. Falei assim, meu Deus, né? Eu vou trabalhar, vai ganhar dinheiro. Eu ficava meio em parafuso, assim, sabe? Então, eu ia na missa todos os dias. Então, eu ia na missa, no meio do caminho, sempre encontrava um pobre na rua, né? Sempre parava ali para conversar, né? Com algum irmão, com esses irmãos de rua, assim. E eu ficava, meu Deus, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. E eu fui sentindo cada vez mais aquela coisa ficava pior dentro de mim. Então, no último ano que eu estava na faculdade, antes de entrar na comunidade, aí a coisa começou a ficar pior. Porque eu falei, já comecei a ficar com uma dúvida enorme. Como eu falei, né? Dúvida é sinal de vocação, né? Pelo menos uma frasezinha vocês vão aprender hoje, né? Então, dúvida é sinal de vocação. Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa. E que essa coisa que estava dentro de mim aqui estava me incomodando e eu não conseguia calar aquilo, né? Um ponto muito forte que entrou assim foi quando eu fui uma vez me confessar, né? Fui confessar com o padre lá, tal, confessei. O padre depois falou assim, meu filho, eu sei que é difícil assim mesmo. Eu também sou desse jeito. O padre trocou a confissão, começou a se confessar comigo. Eu falei, que negócio estranho é esse, né? E depois ele chegou assim, e como penitência, você lê em um mês História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu falei, o quê, né? Eu nunca tinha recebido uma penitência dessa. E nunca mais recebi depois. E nunca ouvi dizer que alguém recebeu uma penitência dessa também. E um dia eu vou ser padre, eu também nunca vou dar essa penitência, se Deus quiser. Porque ela é muito difícil de cumprir também. Aí eu falei, caramba, que padre louco, né, meu? E assim, ele deu um prazo ainda, em um mês, porque se não desse prazo eu não lia mesmo, né? Foi Deus assim que entrou, né? E aconteceu, junto com essa crise que eu estava vivendo assim dentro de mim, eu fui começar a ler a História de uma Alma. A primeira parte é bem difícil de ler, assim, é meio chatinho assim no começo, mas depois fica melhor, né? E aí eu fui ficando assim, né? Nossa, foi casando muita coisa. Quando eu acabei o livro, eu fico uma parte lá, que Santa Teresinha ela fica com um pouquinho de dúvida assim, da vocação dela, né? E aí ela fala assim, será que Deus não quer que eu case? Ou não? Isso foi um pouco antes dela fazer os votos. Aí ela vai para entrar para conversar com a superiora, e quando ela abre a porta, ela diz que naquele momento já a dúvida já desapareceu. Acho que só pelo desejo de ela querer comunicar aquilo, o Espírito Santo já agiu ali, ela ficou tranquila, serena. E depois ela se consagrou, foi santa, né, doutora da igreja. E dentro de mim ficou o seguinte, falei assim, meu Deus, né? E ela, Santa Teresinha, sempre falava assim, Jesus, você quer que eu case? Tudo bem, eu vou casar. Mas sabe que eu amo muito mais a vocação consagrada, né, celibatária, do que o casamento.
E aí o que aconteceu? Eu fiquei, caramba, essa frase ficou assim. Porque eu, apesar de tudo, estava namorando, fazia 5 anos, dentro de mim eu sentia assim, nossa, eu tinha um desejo grande de servir a Deus, eu quero ser só de Jesus, quero viver só para Deus, né? Mas assim, era quase assim, nossa, que pena que eu vou casar. Que pena, né? Eu podia viver. Porque eu tinha certeza que Deus me chamava para casar. Só que a gente acha que Jesus vai descer, né? O anjo vai descer, vai falar assim com uma voz de trovão, vem, segue-me. É? E não aconteceu isso comigo, porque a vocação já estava dentro de mim. E eu precisava de alguém que tirasse umas poeiras ali de cima, né, para poder fazer essa leitura. Para poder falar assim, olha aqui, tá vendo? Já está dentro de você. Deus, desde a eternidade, te chamou, e o chamado está dentro de você. E eu achava que não, eu achava que era uma coisa assim que tinha que vir um negócio assim, né, tal, né, estrondoso, trovões e tudo mais, a nuvem, né, da presença de Deus viesse, né, e tal. Mas não era nada disso. E ficou aquele negócio dentro de mim. Falei assim, meu Deus, será que eu tenho que casar, meu Deus? Será que eu tenho que casar? Mais uma vocação consagrada e Santa Teresinha. E piorou a situação. Eu falo que Santa Teresinha, ela entrou mesmo. Eu sempre gostei muito dela, né? Mas ela entrou de um jeito assim para me ajudar na minha vocação. Eu falo assim, ó, uma coisa, se vocês querem entender o chamado de Deus na vida de vocês também, peçam ajuda para um santo, né? Ou percebam aquele santo que já escolheu você. Porque a gente fala assim, né? Na comunidade a gente tem o costume de falar que são santos que nos escolhem, né? Não são nós que escolhemos o santo. E eu senti que ela me escolheu mesmo. Ela me pegou assim, ó, e foi colocando assim, aquilo que já estava em crise ficou pior, né? E aí imagina, né? Namoro de 5 anos, né? Imagina o que começou a acontecer ali, né? Todo o problema, né? Aconteceu que depois eu fiz um encontro vocacional da comunidade, como vocês estão fazendo ali, e aí conversei com o padre, a coisa piorou ainda mais, né? Ficou pior, né? Assim, né? Acabou com a minha vida ali, né? Eu lembro que direitinho tinha um outro irmão, né? O custódio, já padre já agora na comunidade, né? Aí ele ria, porque o padre, quando eu fui dialogar com o padre, eu contei a minha história, contei o que eu sentia, e o padre falou assim, olha, meu filho, eu sinto realmente que, pelo aquilo que você está me dizendo, eu confirmo a tua vocação, né? Para a consagração. Deus, eu sinto que Deus está te chamando por aquilo que você está me falando. Eu falei, será, padre? Você tem certeza disso? Né? Assim, o padre, filho, faz 25 anos que eu faço isso, né? E olha, você é uma das pessoas que eu tenho mais certeza na vida. Eu falei, e eu não tenho, né? Eu mesmo não tenho. E como ele pode ter? Eu fiquei assim, com dúvida. Você fica com dúvida, porque acho que pelo fato de ser uma coisa tão de Deus assim, se tiver muita certeza, acho que é humano, né? Porque as coisas de Deus, a gente vai... Deus ele vai trabalhando no tempo, porque a gente acha que a coisa nasce pronta, mas a gente não percebe, por exemplo, que uma planta, ela é primeiro uma semente, que ela vai crescendo devagarzinho até se tornar uma árvore. E o chamado também, né, é uma coisa que também a gente tem que cultivar, e ele vai amadurecendo até que um ponto que ele é tão claro que você fala, não, é isso mesmo, meu Deus. Então não é de uma hora para outra, né? A coisa vai florescendo. Então, naquela hora, eu não tinha certeza, né? Aí eu lembro que o custódio falou assim, eu não acredito, você vai ter que deixar tudo para vir para a comunidade, não quero nem ver. Eu falei assim, eu que não quero nem ver. Fui bravo para casa, assim, falei assim, meu Deus, né? Eu vou ter que terminar o namoro. Essa parte aí dá para dar uma pulada. Você imagina o sofrimento, né? Uma semana de choro, né? Tal. Porque imagina, 5 anos de namoro é muito difícil, né? Acabou que depois disso, depois de 2 semanas, né? Eu comecei a sentir uma força assim, né? Porque eu fui conversar de novo com o padre, e aí eu falei, padre, acho que não é isso que Deus me quer. Comecei a voltar atrás, né? O padre falou assim, não tá... E o padre falou assim, olha, eu sinto que o demônio está atacando a sua vocação. Eu falei assim, padre, não, acho que eu tenho que ficar aqui, deixa eu acabar a faculdade, vou discernir de longe, aquela conversa que depois, né, se eu ficasse de longe, não ia resolver nada, né? E aí, tá bom. Ele desistiu de conversar comigo, que estava tão cabeça dura, ele falou assim, eu vou rezar para você então, tá bom? Aí foi lá, começou a rezar para mim, assim, né? Aí eu lá, não, Senhor Jesus, já estava aquela na cabeça, um monte de coisa na cabeça, né? Até que uma hora assim, comecei a sentir aquela moleza, falei assim, não posso cair no repouso, meu Deus, eu sou atrasado, eu estava atrasado ainda para ir para o grupo de jovens, olha como estava a minha cabeça. Porque eu tinha ido para conversar com o padre, mas não tinha contado para ninguém, porque eu estava com medo, assim, né? Eu não queria que ninguém descobrisse que eu tinha, né? Aí eu fui lá e não deu jeito de cair no repouso, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer, Jesus? O que eu faço? E foi muito, muito, muito simples, assim, muito claro, assim, me veio aquela passagem de Jeremias, né? Não temas diante deles, eu estou contigo para te livrar. E deu uma paz, assim, sabe?
falei assim, tá bom, então não tem que ter medo, né? Não temas diante deles, eu estou contigo para te livrar. Aí depois eu levantei do repouso assim, o padre veio abraçar, e falou assim, o padre chegou, o padre Henrique, né? Olhou para mim e falou assim, olha, não preciso de falar mais nada para você, porque Jesus já te falou. Aí eu falei, eita nós. Eu fiquei quieto, falei assim, então é mesmo. Depois me deu uma força, sim, deu uma força. Isso foi muito forte, foi muito interessante. Deu uma força que depois eu consegui deixar a faculdade, tranquilo, deixei o namoro mesmo, deixei minha família, deixei tudo e fui. Falei assim, não vou fazer essa experiência, né? Primeiro eu fui fazer a experiência ali. E quando chegou para mim fazer a experiência, o que me marcou muito foi um dia que a gente estava fazendo lá uma evangelização de rua. Então a gente acolheu um irmão de rua lá. Eu lembro que eu estava cuidando desse irmão. Ele estava muito bêbado, né? E muito ruim mesmo, estava péssimo assim. Aí eu fiquei durante a noite lá, cuidando do irmão. E aí no meio da noite ele começou a passar mal, começou a ter um ataque epilético, né? E eu nunca tinha nem visto isso aí. O cara lá babando, eu falei assim, meu Deus, agora o que eu faço aqui? Estava com outro irmão lá, desesperado. Acabou que a gente deixou ele meio de lado assim, e até o procedimento certo, depois eu descobri, né? O Espírito Santo até nisso agiu, né? Deixei ele meio de lado, ele parou de ter o ataque epilético, ele voltou. E na hora que ele parou assim, eu olhei para aquele irmão assim, e eu senti assim, uma voz dentro de mim, assim, né? Muito, muito simples também, né? Falou assim, ó, se você... Era em forma de pergunta também, né? Falou assim, olha, você dando uma semana da sua vida para mim, né, você salvou uma vida. Porque aquele irmão de rua, se ele tivesse sozinho, não tivesse ninguém para cuidar dele, ele ia morrer naquela noite, sozinho, na rua. Então eu sentia isso. Assim, se em uma semana você salvou uma vida, quanto mais vidas você vai salvar se você der toda a sua vida para mim. Aí naquela hora eu falei assim, eu falei assim, não é isso mesmo que Deus quer de mim. E a partir dali, aqueles medos que eu tinha antes, né, de família, de trabalho, de faculdade, o que será, um ano inteiro, eu falei, de repente, se não for, todos aqueles medos eles foram embora. E assim eu sinto que foi uma força de Deus que entrou ali, que eu consegui deixar tudo, por causa desse tesouro. E veio uma alegria assim no coração, muito diferente. Não é que eu não era feliz quando eu estava trabalhando, fazendo faculdade, estava namorando. Mas a alegria que veio foi tão diferente, foi tão assim, se sentir livre assim. Era como se eu tivesse assim, nossa, agora estou no meu habitat natural. Sabe, a sensação era essa. Assim, agora estou no meu lugar. E foi indo assim, até hoje, né, isso já fazem 10 anos já. Né? Estou na comunidade faz 10 anos já. Entrei com 20, estou com 29, vou fazer 30. E eu posso dizer que a cada dia, olha, eu sou mais feliz. Assim, não vai sou mais feliz mesmo, com um monte de dificuldade, com um monte de problema, com um monte de pecado, com um monte de defeito ainda que tem que mudar. Mas eu falo assim, a cada dia é uma coisa nova. E olha assim, a misericórdia de Deus, eu sou chamado para misericórdia mesmo, porque eu sou um traste. Meus irmãos estavam contando aqui, né? Eu perguntei, qual que é o carisma aqui dos anjos da vida, né? Ele falou assim, aqui Deus ele manda os piores. Falaram assim, né? Nosso carisma é tratar daqueles doentes da alma, né? E Deus ele está enviando os piores para cá. Eu falei assim, então, vou vir aqui me tratar também. Então, todo mundo aqui é doente, não é verdade? Alguém aqui não é doente? Porque se alguém não se achar doente, Jesus não veio para você, não. O que Jesus ele fala no Evangelho? Eu vim para os que estão doentes, não para aqueles que estão são. E se a gente não se achar doente, a gente tá perdido. Jesus não veio para a gente. E é interessante essa misericórdia de Deus que vai conduzindo a nossa vida, né? Ontem a gente faz evangelização nos presídios, né? E ontem a gente estava lá, a gente foi num presídio lá de Santana, o presidiário feminina, é a maior da América Latina, né? Então a gente foi lá evangelizar as que estão em cárcere lá, né? Acontece o seguinte, um irmão me fez o favor lá, eu sei o que aconteceu, na hora que a gente tem que passar por detector de metais lá, eu vou até contar, ficou meio engraçado, né? A primeira vez ele passou e apitou. Eu olhei para ele e falei assim, tira o crucifixo, né? O crucifixo dele pesado, né, de metal, assim, tirou. Entrou de novo, Falei assim, você tá com cinto? Eu falei assim, tô. Tirou o cinto, né? Passou de novo, O que você tem moeda no bolso? Ele tava cheio de moeda no bolso. Eu falei assim, por que você não tirou tudo de uma vez? Falei para ele, pelo amor de Deus, né? Falei assim. E aí depois continuou apitando, e o cara falou assim, olha, você não vai poder passar. Ou você não vai, você não tem como entrar desse jeito. E nós, como religiosos, nós não precisamos de passar por revista. Né? A gente não tem que passar por revista. Sabe que revista é uma coisa muito humilhante também. Né?
Então, as famílias, quando vão visitar, passam pelo pente fino lá, pente fino mesmo da revista, né? É muito humilhante mesmo, né? Para todo mundo, tanto para os homens e para as mulheres é pior ainda. Então, a gente não precisa de passar por isso. Aí a gente perguntou para o irmão, você quer ficar ou você quer ir? Eu falei assim, não, eu quero entrar. Só que para entrar ele ia ter que fazer o quê? Ele ia ter que passar por aquela revista pior. Então, ele foi lá passar pela revista e, né, passou aquela humilhação na revista. E voltou, mas eu falei assim, olha que forte isso, né? Hoje a gente foi para visitar as meninas e a gente fala, quando a gente é consagrado, eu deixo tudo, eu deixo a minha família para ser família com aquele que não tem família. Né? Eu deixo de ser pai, de repente, biologicamente, para ser pai espiritual daqueles que não têm pai. E eu falei assim para ele, assim, olha que você hoje, né, passou por toda essa humilhação, mas hoje você é muito mais família do que nós que não passamos pela revista. Né? Porque você se fez um mesmo com as meninas, você se fez família com elas, porque a família passa a mesma coisa que você passou hoje. Passou por toda essa humilhação para visitar as meninas. Então, assim, é muito forte, né, esse nosso ser consagrado. A gente se faz um com o mundo. Né? Acaba que o mundo é a nossa casa. Né? As pessoas todas, em todo lugar que você chega, você é família. Né? Essa coisa em Deus é muito boa. Quando você se torna consagrado, né? Esse mundo se torna o teu coração. Você tem que abrir. E essa é uma característica do ser consagrado. É ter o coração universal. Eu não tenho mais um coração que é só, de repente, para amar lá a minha mãe, o meu pai, a minha esposa e meus filhos. Quando Deus me chama para ser consagrado, Ele me pede para alargar o meu coração para que caibam mais pessoas dentro. O ser consagrado é isso, é a gente poder esticar. Né? Fala uma passagem lá em Isaías 54 que fala assim, eis que vou alargar as suas tendas. Né? O teu Criador será o teu esposo. E Deus ele quer justamente isso, Ele quer alargar as nossas tendas, o espaço da nossa casa, para que Ele possa colocar mais filhos deles dentro do nosso coração. Ele quer, e eu sendo consagrado, eu vou ter que amar aqueles com quem eu casei, que é Deus, aqueles que Deus ama, eu vou ter que amar também esses que Deus me dá para amar. E aí meu coração se torna como o mundo. Né? Então a gente até brinca às vezes, né? Quando a gente... Assim, não é que a gente, os casados na comunidade, lá na nossa comunidade, falam assim, ó, vocês pensam que é fácil, né, a gente casar, ficar com uma pessoa, porque a gente renuncia a todas as mulheres, né, para ficar com uma o resto da vida. E eu falo assim, e nós celibatários, nós fazemos também a mesma experiência. Nós deixamos uma para ser de todas, né? No sentido assim, né, de não pertencer a todas, assim, carnalmente, mas ser de todas, né? Então a gente não ama só mais uma pessoa, né? A gente ama os japoneses, a gente ama os europeus, né? Os americanos, a gente ama todos. Nosso coração se abre para amar todos. Né? Eu deixei uma para ser de todas, né? De todos, no caso. Né? Padre Pio ele falava isso muito, né? Todo mundo conhece Padre Pio, né? Ele falava assim, cada um pode dizer, Padre Pio é meu. Todo mundo pode dizer. E esse é o coração consagrado. É o coração que não se pertence, que pertence ao outro. Que deixa que o outro o pertença. Você sendo consagrado, o teu tempo não é mais seu. Você não tem mais, não existe mais 8 horas por dia. Você vai no trabalho, como é que é? São 8 horas que você fica lá dentro, não é verdade? Voltou em casa, o que você faz? Você faz o que você quiser. Você pode comer, você pode ligar a televisão, você pode ler, você pode dormir, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você se torna consagrado, não existe mais essas 8 horas não. Né? Do teu dia é 24 horas por dia que você está se doando para Deus. Então não tem hora. Então tem coisa que você tem que fazer e pronto. Então essa disponibilidade que a gente tem que se colocar. Eu tenho que estar disponível para tudo. E às vezes a gente está disponível para fazer uma pregação como é agora o momento, ou de repente para cuidar de um doente, né? Ou de repente para fazer um trabalho. Então na comunidade a gente está sempre assim, ó. O irmão chega lá, né? O coordenador vai chegar e fala assim, ó, então como é que você está? Fala assim, eu estou fazendo tal coisa. Você pode fazer um favor? Fala assim, vamos lá. Preciso de buscar tal pessoa. Pode fazer um favor? Tem um doente que tem que ser levado no hospital. Precisa de lavar os banheiros que está assim. Precisa de arrumar tal cama que vai chegar uma pessoa para a gente acolher. Olha, vai ter que fazer uma pregação, você pode sair para fazer essa pregação. Vai ter um retiro no final de semana. Acontece muita coisa acontece assim. E às vezes acontece meio até em cima da hora. Né? Assim, Deus ele é um imprevisto. E você tem que estar preparado para tudo. Para se doar o tempo todo. Essa coisa da consagração é mais louca. A gente fala na comunidade, né, que o imprevisto ele é previsto. Você tem que ficar sempre preparado, né? Porque o imprevisto é sempre previsto. Sempre vai ter alguma coisa.
Sempre vai surgir uma necessidade. E o meu coração tem que estar disposto a não pertencer nesse tempo. Eu lembro que eu fiz uma experiência muito forte, que a gente estava fazendo uma missão de rua, né, o Talitha Kum. Eu lembro que naquele ano eu estava coordenando lá a parte do teatro, né? O Talitha Kum é o seguinte, a gente faz uma evangelização na rua. Então a gente monta lá uma tendinha e fica fazendo teatro, dança, música, pregação e oração, né? Então a gente chama atenção através da dança, do teatro. Quando aquele povo começa a aglomerar ali, né, de repente lá na frente da Praça da Sé, na Praça do Patriarca, seja onde for, aí a gente começa a fazer um momento de pregação, né, das mãos, faz com que aquelas pessoas fiquem, faz um momento de pregação e depois reza por elas, né? Então a gente faz anúncio do querigma, né, faz um momento de oração. Então é isso. E eu lembro que eu estava lá no Talitha Kum e como eu estava coordenando, você fica correndo atrás de todas as coisas, né? Então você não fica muito ali no contato com o povo, né? Então isso é uma morte que tem quando você tem que ficar ali às vezes na coordenação. E aí, no último dia, aí as pessoas estavam lá na frente lá para dar o testemunho, né? No comecinho do dia, né? Eu fiz essa experiência com o pobre, fiz essa experiência, eu fiquei escutando todo mundo falando assim, caramba, né? E Jesus estava exposto lá, eu falei, Jesus, só eu que estou aqui coordenando, não fiz nenhuma experiência, né? Eu falei assim, eu quero fazer uma experiência contigo, Jesus. Mas eu quero fazer uma experiência seguinte, eu quero fazer uma experiência com o pobre. Eu falei assim, com você, mas através do pobre. Eu fiz assim, uma oração simples, assim, né? Passou o dia, aquela correria, tudo mais. Chegou no final do dia, tinha acabado toda a missão e a gente sempre fecha com um show, né? E aí eu lembro que ia ter o show do Dunga lá, falei assim, vou participar do show do Dunga aqui, pelo menos, né, já está no final da missão, né, último dia, vamos lá. Quando ela estava mó feliz, estava começando o show lá, aí chega uma jovem, que acompanhava, assim, e pediu para conversar. Falei assim, aí eu, tá bom, vamos lá, né, tipo, você queria ficar ali, né? Mas eu falei, tá bom, Jesus, né, o tempo não é meu, né, minha vida não me pertence, eu sou consagrado a ti, então vamos embora. Fui lá para conversar, conversei com ela, fiquei lá na escadaria da Sé, aí comecei a conversar. Essa jovem, a gente tinha fechado pela entrada dentro da comunidade já, para fazer o período de formação. Só que ela começou a falar assim, mas eu estou com dúvida, minha família, isso aqui. E já era a terceira vez que ela estava falando que estava com dúvida, eu falei assim, eu comecei a pensar, mas caramba, né, tá com tanta dúvida? Tá bom, né, dúvida é sinal de vocação. Mas ela está falando a terceira vez, será que é mesmo? Até eu comecei a ficar com dúvida, fui contaminado pela dúvida também. E aí, quando ela estava falando ali, eu na minha cabeça falei, e agora o que eu faço? E nessa hora estava chegando um irmão de rua, assim, né? Se aproximando, estava bem ruim, assim, bem bêbado, né? Aí eu olhei para aquele irmão assim e tal, dei boa noite pro irmão assim, e o irmão começou a xingar, reclamar do mundo inteiro, falou assim, não sei o quê, essa barulheira, começou, sabe, bem bêbado, começou a murmurar assim, aí entrou no meio da conversa ali, e começou a falar. Nessa hora eu falei assim, caramba, né? Falei, Jesus, esse irmão aqui, não é à toa que esse irmão está aqui, né? Eu falei, Jesus, dentro do meu pensamento ali, né? Quietinho. Eu falei assim, então, Jesus, não é à toa que esse irmão está aqui. Então, fala pela boca desse irmão, para essa jovem, o que o Senhor quer dela? Qual que é a sua vontade para a vida dela? Falei assim, né? Rezei do meu coração, assim, não falei nada, enquanto ele estava falando ali. Daqui a pouco o irmão estava reclamando, falando um monte assim, daqui a pouco ele virou para ela assim, apontou o dedo e falou assim, porque você não tem que ter medo. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Confia, não tenha medo. E depois continuou falando um monte de bobeira de novo, tal, né? Aí a menina olhou assim, abriu o olho assim para mim, né? Aí tá bom. Depois rezamos pro irmão, o irmão saiu super feliz, parou de reclamar. Aí eu fiz a mesma coisa que o Padre Henrique fez comigo. Eu falei assim, olha, então não preciso falar mais com você. Jesus já te falou, né, tal. Vamos pro show. Afinal de contas, ela entrou mesmo na comunidade, perdeu a dúvida toda, né? E era aquilo que sustentava ela de não ir embora. Ela lembrava sempre que aquele pobre tinha falado, né? E eu voltei mó feliz, assim, falei, nossa, meu Jesus falou, estava mó feliz lá no show. Cara, que da hora, né? Jesus falou outra vez pro pobre, fiquei mó feliz assim, né? Daqui a pouco, não tinha acabado a história não, meu. Esse irmão, assim, ele olhou para mim de longe, assim, e começou a vir na minha direção. E ele mudou o olhar, assim, também de novo. Aí até eu fiquei assim já, né? E não conseguia olhar para ele assim, sabe? E ele foi se aproximando de mim. Eu comecei a ficar sem graça. E eu olhava aquele irmão e eu comecei a ver que aquele olhar não era o olhar dele, né? E eu vi que era o olhar de Jesus nele assim. E comecei a olhar, meio que já sem graça. E quando eu olhei para ele assim, ele olhou bem profundo para mim e falou assim, obrigado, obrigado, obrigado. E falou muito forte, meu. Falou tão forte. O terceiro obrigado eu já estava chorando já. E aí, nessa hora, eu senti assim,
né, dentro assim de mim que Jesus estava me agradecendo, né? Esses 3 obrigados era um bocado de cada coisa, né? Primeiro, Jesus me agradecia por me ter dado sim, né? E por ter sido instrumento na vida daquela jovem. Eu senti que era um agradecimento de Jesus. Às vezes a gente acha que Jesus não está feliz com a gente, né? Então, sentia isso. Senti que Jesus me agradecia também pelo aquele pobre, porque a gente tinha rezado por ele, e ele estava mó feliz. Estava muito feliz, né? Então eu senti tudo isso nessa mesma hora, assim, né? Foi assim, muito forte essa experiência. Então, eu falei, nossa, né? Então a gente percebe que Jesus ele vai sustentando a gente. Essa não foi a única experiência. Uma vez quando eu estava morando numa casa de acolhida, que a gente sabe, eu sou missionário, né? Fazem 10 anos, também sou seminarista, estou estudando, né? Também estou no caminho do sacerdócio, estou quase acabando o estudo. Falta um ano e meio, assim, mais ou menos eu acabo, né? E depois de um tempo eu fui enviado para a cidade de Alfenas, né, em Minas Gerais, para ficar numa casa de recuperação, né, na casa que a gente acolhe os irmãos de rua. E eu lembro que a casa estava muito bagunçada, estava muito difícil de trabalhar com os irmãos de rua lá. Todo dia iam embora. E aí a gente fica acabado, né, porque a gente começa a pensar, não está valendo nada, né, não estão conseguindo fazer as coisas direito, está tudo errado, somos um monte de porcaria mesmo. E aí começou a entrar todo esse negócio, mas a gente se esforçava, né. Aí tinha um dos velhinhos, porque na casa tinha os velhinhos da rua lá também, né? E os velhinhos ali tinham um que se chamava Senhor Ramiro. E aí ele estava sentado junto com outra missionária que estava lá na casa também, sentava no café da manhã, e quando ele estava conversando com ela, ele também da mesma forma chegou e falou assim, olha, ele está muito feliz com vocês. Aí ela falou assim, ele está muito feliz com a gente, Senhor Ramiro? Ele quem? Ele! Ele, uai! Ele é mineiro assim, né? Ele, uai! Ele quem? Ele, Jesus. Ele está muito feliz com você. Muito feliz com você e com outro menininho. Vocês estão fazendo tudo aquilo que tem que ser feito mesmo. Fiquem tranquilos. E aí, nossa, ela começou a chorar. Quando ela me contou também, né? Comecei a chorar. Falei assim, olha que coisa, né? Deus, a gente é um lixo mesmo, pessoal. Nossa. Mas Deus, ele age sempre com misericórdia. Sempre age com misericórdia para querer pegar a gente, né? Então, essa experiência, assim, muitas vezes com os pobres que a gente faz na comunidade, são experiências que dão muita força, às vezes, para a gente também, né? A gente perceber que, apesar de todo o lixo que a gente ele nos chama a ter esse coração que caiba todas as pessoas dentro. Então, ser consagrado é isso, né? É não se pertencer mais. E como é difícil, né? Eu já passei por essa missão. Quando eu estava lá, né, nessa missão lá em Minas, né, na casa de recuperação, na hora de ir embora, sempre aquela dificuldade, né? Chorando, né? Você sempre vai. Não me lembro de ter saído de uma missão que eu não chorasse, né? Depois eu fui enviado para o Rio de Janeiro. Eu não queria ir para o Rio de jeito nenhum. Falei assim, ai, meu Deus, Rio de Janeiro, carioca, né? Você tá louco, carioca, povo folgado. Eu sempre pensava assim, né? A gente é paulista, né? Fiquei 2 anos na missão lá. Nossa, como foi difícil de sair. Depois, foi chegando perto de ir embora da missão. Você vai ficando mais angustiado, mais apertado. Você fala assim, meu Deus, vou deixar com esse povo aqui. Eu comecei a missão lá, não tinha nada, e aí depois, né? Eu comecei a missão junto com os outros irmãos, é muito difícil de você sair. Você vai criando amor pelas pessoas. Eu já tinha virado carioca já, eu que não gostava de carioca, né? Até comecei a gostar do calor, que no começo eu só morri de calor lá, não aguentava. E até gostava do jeito deles falar. Olha que interessante, olha como Deus faz, né? Primeiro eu não odiava o jeito deles falar. Depois comecei a gostar. E até às vezes depois eu ficava brincando, imitando, assim, ó. Você começa até a amar aquilo que você não amava anteriormente. Que Deus ele vai colocando amor no povo, assim, pelas pessoas, que não é seu mesmo. Eu falo assim, impossível, meu. Para amar um carioca realmente foi milagre de Deus, né? Porque eu não ia gostar de jeito nenhum. E aí depois Deus me enviou lá para Portugal. Meu Deus, aí teve que cruzar o oceano para ir em outra missão ali. E aí o padre falou assim, olha, para ir é muito difícil, mas depois quando você tiver que voltar vai ser pior ainda. Eu falei assim, eu não quero nem pensar nisso, né? E foi que eu fiquei 2 anos na missão lá também. Depois quando me falaram para voltar, meu Deus do céu, quase que eu morri. Aí eu fiquei uns 2 meses antes de vir em depressão lá. Tinha que voltar para a missão de novo, né? E falaram que tinha que voltar para São Paulo, né? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, já passei em tanto lugar, agora voltar de novo para São Paulo. Aí tá aí que tá, né? O coração, a nossa vida consagrada, ela é difícil. Tem hora que Deus faz coisa que você sente assim, nossa, você gosta. Mas se quando chegar o momento que Deus te pedir uma coisa que você não gosta, te pedir de fazer uma coisa que é difícil. E eu sinto que começou a chegar esse tempo.
Hoje em dia, eu tô numa época assim, eu sinto que Deus me pede justamente aquilo que eu não gosto. Eu estou sentindo que a vontade dele agora é contrária à minha. Anteriormente eu também senti isso um pouco. Mas agora é em tudo. Tudo que ele me pede, ele está me pedindo o contrário. Porque eu sinto que é um meio que Deus está utilizando para que o meu coração possa ser mais aberto, mais espaço, para que caiba mais pessoas dentro. E Deus, ele cava com a dor e preenche com amor. Não tem jeito. É o meio que ele faz. Eu não sei por que ele faz isso. Quando chegar no céu, eu vou perguntar. Por que ele tem que cavar com a dor e colocar o amor? Preencher com o amor? Porque podia ser, né, só com amor, cava com amor e enche com amor. É mais fácil, né? Não sei, mas é o meio que ele utiliza. Jesus também sofreu bastante, né? Foi até a cruz e falou assim, um consagrado é aquele que tem que viver crucificado mesmo. Tem que ser crucificado todos os dias, a nossa vontade, os nossos desejos. E não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque você vai vivendo assim, fora de você. Né? A obediência ela vai te trabalhando de um jeito que hoje eu vejo de outra forma. Né? O fato de obedecer, de viver a obediência, me deixa vazio de mim. Porque eu não vivo a minha vontade, o que sobra? A vontade de Deus. Eu vou ficando vazio e Deus vai me preenchendo. Eu vou me tornando Jesus para os outros. Né? Porque o consagrado é aquele que se torna Cristo para os outros, para o mundo. Né? E a gente vai passando. Acho que Deus vai me tirando de uma missão para cá e para lá. Vai me matando por dentro. Né? Em cada lugar que eu passo, eu sinto que deixa um pedaço do meu coração ali. Hoje eu estou com o coração todo despedaçado, né? Porque já passei em muito lugar e ficou um pedaço em cada lugar. Ficou um pedaço lá, muitas vezes, lá em Minas. Quando eu fiquei no Rio, ficou um pedaço. Em Portugal, ficou quase tudo lá. Então, assim, porque lá em Portugal a gente tinha missão também, não só em Portugal, a gente ia na Bélgica, na Polônia. Então, tinha povos todos ali, né, em torno, que a gente ia fazer missão e que fica o coração ali, né? Então eu falei assim, meu Deus, né, ser consagrado é mesmo deixar um teu pedaço em cada lugar, né? Você vira uma Eucaristia mesmo, né? Vai partindo, né? Jesus está presente totalmente em cada pedacinho, né? Então eu sinto que é isso. Eu acho que a gente tem que ter essa graça de estar presente, de ser um pedaço completo para cada lugar que você vai, né? E Deus vai trabalhando assim. Mas esse morrer, no fundo, eu percebo que cada vez mais Deus está tirando esse espaço que eu ainda, de repente, ainda não quero ainda, porque tem hora que você não quer muito, né? Ele está forçando eu sair de mim para que Ele possa estar presente inteiramente no meu coração, né? E esse tesouro escondido, quando eu sempre pego essa passagem, eu fico pensando, né? Se fosse há 10 anos atrás, eu faria tudo de novo. Né? Mesmo sabendo de todo esse sofrimento. Claro, se eu soubesse de todo o sofrimento também seria difícil, mas eu voltaria e faria tudo de novo. Né? Deixaria tudo e tentaria fazer até melhor. Né? Mas sabendo que também a misericórdia faz as coisas de forma melhor também. Né? Esse Deus que faz com que a gente deixe tudo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei que forças eu tive para deixar tudo, deixar minha família. Minha família era boa, tem meu pai e minha mãe são ministros da Eucaristia, tem meu irmão mais velho e toca na missa, não tem nada, né? Mas Deus ele entrou ali na minha história de um jeito, e quando eu olho para trás eu falo assim, né, se eu tive forças para deixar tudo, né, deixar tudo aquilo que eu amava e tinha como mais precioso para ser família com aquele que não tem família, assim, eu sinto que Deus ele é o meu tesouro, né? Eu não posso deixar, eu sinto que Ele está perto, viu? Sinto que Ele está perto, né? Esses dias, sempre quando eu estou, de vez em quando, voltando da faculdade, assim, eu vou conversando com Jesus no caminho, assim, falando com Ele, né? Eu falo assim, caramba, Jesus, né? Podia ser diferente, né? Mas esse negócio de dor, cavar com a dor, colocar com amor, é tão difícil, né? Tem várias discussões, assim, né? Tem umas que são mais amigáveis, tem outras que são mais brigas, assim, né? Tal. A gente vai crescendo também nessas coisas, né? Mas tem coisas simples que Deus ele vai fazendo. Esses dias eu na faculdade, antes de ontem, né? Ontem mesmo, sexta-feira. Eu estava meio com fome, e aí tem o seminário lá atrás da faculdade, né? Aí os seminaristas aqui da Arquidiocese mesmo, a gente pode tomar lá também café, porque a gente faz parte da Arquidiocese, né? Como comunidade de Aliança de Misericórdia, a gente também é da Arquidiocese, né? É a comunidade, depois todos os padres são ordenados, a gente se ordena e fica ligado à Arquidiocese de São Paulo. Só que depois a gente é liberado para o trabalho na comunidade. Então a gente tem muita amizade ali com os seminaristas da Arquidiocese, né? Aí eu estava lá, tal, falei assim, mas eu falei assim, Jesus, hoje eu não vou lá não tomar café, eu não vou pedir não, nem vou de cara de pau, porque hoje eu não estou afim não. Se quiser que eu tome, então, estou com fome também, hoje é sexta-feira, jejum, se quiser que eu tome, então você dá um jeito. Assim,
no corredor conversando. Então, quando eu estava indo no corredor, aí olha que interessante, acabado de falar isso com Jesus, um menino disse, vamos lá tomar um café, vamos tomar um café. Então, assim, você já percebe que Jesus está sempre ali, né? Em atenção às pequenas coisas. Você pensa que ele não está atento, mas Jesus está atento sim. Ele está atento na tua oração. De repente, naquela oração que você fez há 2 anos atrás, ele guardou. E ele, de repente, ele vai agir hoje aqui, nesse retiro. Hoje ele vai te dar uma resposta que você está esperando, de repente, há anos. Porque ele quer te falar algo. E tem uma passagem também no Apocalipse que fala assim, esses são os virgens. Eu até vou pegar aqui, né? Apocalipse... Deixa eu ver onde está. Apocalipse 14, se alguém quiser ver. Nossa, eu já falei bastante, né? Nem percebi. Eu achei que estava só na introdução. Estão cansados, pessoal? Tem alguém que está querendo dormir? Ah, então tá bom. Apocalipse 14, versículo 4. 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são os virgens. Estes seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Olha que forte isso aqui, vou ler de novo. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, são os virgens. Esses seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Isso aqui é o que significa o consagrado. Seguir esse Cordeiro, né, onde quer que ele vá. Então Jesus ele me pede para vir aqui hoje, vou seguir ele até hoje aqui com vocês, né? Se ele me pedir para daqui a 1 hora, daqui a meia hora, estar limpando o banheiro e seguir ele lá no banheiro, eu vou estar com ele lá no banheiro. Se me pedir para cuidar de um doente daqui a pouco, eu vou cuidar de um doente, né? Seguir esse Cordeiro onde quer que ele vá. E lembra esse símbolo do Cordeiro, né? O que é o Cordeiro? O Cordeiro é aquele que era oferecido, né, como sacrifício na antiga aliança, né? E Jesus é aquele que depois se identifica com esse Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. João Batista aponta para Jesus e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que se imola no nosso lugar, né, que se faz sacrifício por nós para nos salvar e que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro da misericórdia. É o Cordeiro que purifica o nosso pecado. E esses são aqueles que seguem o Cordeiro. Se a gente quer seguir esse Jesus, saiba que você também vai se tornar cordeiro. A Maria Paula é uma missionária da nossa comunidade, né, que ela começou a comunidade junto com os padres, né? Ela é italiana também. Então a gente tem assim ela como cofundadora assim quase da comunidade também, né? E então ela era italiana. Quando ela sentiu o desejo de deixar tudo para entrar na comunidade, né? Ela entrou na comunidade. Depois ela veio para o Brasil, começou a fazer missão aqui em São Paulo e sentiu depois junto com os padres de começar a nossa comunidade, né? A Aliança de Misericórdia. Depois ela tinha muito desejo de viver no meio dos pobres, né? Ficar evangelizando, ficar junto com os pobres. Ela queria estar com os pobres, era o desejo dela. Depois em 2005, ela descobriu que estava com câncer, né? Estava com câncer de mama. Então já foi todo aquele processo, né? Assim, imagina, né? Você vem para fazer missão, na sua cabeça vem um monte de perguntas, de questionamentos. Meu Deus, o Senhor me manda aqui para fazer missão, para viver no meio dos pobres, e agora eu estou com câncer, né? Tantas coisas que vem na cabeça da pessoa, né? E ela foi vivendo aquilo e foi aceitando aquilo como vontade de Deus também, né? E vivendo a liberdade. Falou assim, eu também aceito isso que está acontecendo comigo. Ó. Então ela começou a passar por muitas operações, né? Depois, né, a quimioterapia, que acho que alguém que já acompanhou alguma pessoa com câncer sabe como é o sofrimento, como é que é, né, difícil. E ela foi lutando assim, né, 5 anos, né, lutando praticamente contra o câncer, né? E o câncer foi moldando muito também a vida dela, né? E ela foi vivendo muita santidade através daquilo. Ela já não podia se encontrar mais com as pessoas depois de um tempo, não podia estar mais perto dos pobres, ela quase não saía do quarto, mas ela sempre continuava, né? Dando a vida ali no quarto, oferecendo também a doença dela, também intercessão também por toda a comunidade, né? Pelos aqueles missionários que estavam de repente em crise, né? Estavam perdendo a vocação, e sempre assim, né? E ela me orientava, né? Ela é minha orientadora. Então às vezes eu entrava assim para conversar com ela, né? Ela tá no quarto ali, se eu tinha algum problema, dificuldade, sumia na hora, né? Eu falava assim, meu Deus, meu problema não é nada, né? Perto aqui, ela que está, né, morrendo aqui, né, com câncer, né? E ela foi vivendo muito isso. E ela sentiu, um dado momento, de viver aquela palavra que fala em João: ninguém me tira a vida,
mas sou eu que dou livremente. Ela percebia que era isso, assim, ninguém me tira a vida, sou eu que dou livremente. Então ela começou a dar vida naquilo e percebeu como vontade de Deus, assim, porque na vida de uma pessoa de Deus, a morte ela não entra como um acaso, né? Ela entra como vontade de Deus mesmo, né? Só morre quando Deus quer. E ela começou a doar a vida, então ninguém me tira a vida, sou eu que dou. Então ela até formulou depois uma oração, né? Que ela falava, digo sim à vida, né? Digo sim à vida, dia após dia, instante após instante, né? Digo sim à dor, digo sim à alegria, né? E aí ela formou, até a gente fez uma música em cima dessa letra e tudo mais, né? E ela foi vivendo essa palavra. E depois, com o tempo, ela tinha escolhido o nome de consagrada de ser Maria Paula do Cordeiro Imolado. Porque ela sentia de ser esposa desse Cordeiro Imolado. Só que interessante, logo quando ela foi descobrindo o câncer, foi passando o tempo, ela lembrou dessa coisa do nome, né? E aí começou a entender que, de repente, o nome dela também estava se tornando uma profecia para a vida dela. E aí, enquanto ela estava vivendo esse período assim da vida dela, ela entendeu que ela tinha casado com esse Jesus e que ela não tinha só que casar, né, com o Cordeiro Imolado, né? Mas a vontade do esposo dela era que ela também se tornasse Cordeiro Imolado, assim, que a esposa se assemelhasse ao esposo. E esse é o caminho do consagrado, é você se assemelhar com aquele que você casou, com aquele que você deu a vida, né? Eu não falo isso só para quem é celibatário, é consagrado no celibato, mas também para quem casa, né? É o mesmo caminho. Se você escolhe de viver a consagração no teu matrimônio, dentro do matrimônio, essa consagração de vida também, né? Seja de aliança ou de vida, Deus ele vai pegar a tua vida, ele vai começar a transformar também. E você tem que estar disponível a Deus te moldar. Então ele vai enviar coisas para você, ele vai enviar pessoas, situações, para que você possa se santificar. Vai ser o alimento que ele vai te dar, né? E ela começou a viver todo esse processo, né? E ela começou a viver assim, durante muito tempo foi difícil, mas depois ela começou a viver assim e viveu muita santidade na doença, assim, né? Até que ela, em 2009, ela veio a falecer no dia 8 de junho, né? E ela falava assim, ó, então eu quero que vocês celebrem o dia do meu enterro como uma festa de casamento, né? Não quero que ninguém fique triste, mas que celebrem o dia do meu enterro como um dia de casamento, porque é o dia que eu estou entrando no céu e eu estou casando com o Rei dos Céus. Então a gente celebrou assim, colocou um tapete vermelho ali e tudo mais, fez assim, né, o funeral dela foi como um casamento mesmo. Ela falou assim, então eu quero que dessa forma. Ela falou assim, não me dê flores, não envie flores para mim. Se vocês quiserem oferecer flores, ofereçam aquelas flores que não possam murchar. Se alguém desejava dar alguma flor para mim, dê o dinheiro e depois a gente vai fazer um almoço para os pobres na nossa casa, né, na casa Restaura-me, e que essas pessoas que dessem o dinheiro, que elas servissem a mesa dos pobres. E aí depois foi feito também esse jantar aí, né, para os pobres, que era o desejo dela, que não gastasse com flores, né? Tinha só um negocinho muito simples de flor lá, só no enterro dela, assim, né? E ela viveu, né? Esse casamento com esse Rei do Céu se tornou, imolou até o fim, né? Foi até o fim, assim, se doando na vida dela, né? Então, ser consagrado, quando eu penso em ser consagrado, eu penso muito na Maria Paula também, né? Porque Deus pediu para ela ser consagrada ali na doença. Deus pode pedir também para nós, de repente, isso. Ou pode pedir muitas outras coisas, né? Seja no casamento, seja na vida que você tiver, na missão, te tirando de um lugar e colocando no outro, como Deus está fazendo comigo, né? Toda hora, não fico mais de 2 anos num lugar só. Tomara que agora eu fique um pouquinho mais, para pelo menos acabar o estudo, né? Eu consegui fazer 5 anos de faculdade, 1 em cada faculdade. Você acredita? Quando eu cheguei agora a última vez com o diretor e entreguei meus conteúdos, ele olhou e falou assim, o que é isso? 5 faculdades, mas pede para o seu superior parar de fazer isso com você? Eu falava assim, e já é a terceira vez que eu escuto a mesma conversa, né? E aí, Deus está me santificando através disso. Essa é uma pequena coisa, tem mais um monte que está me santificando, né? Mas Deus ele vai pedir essa coisa, você não pode se pertencer a si mesmo, né? Não se pode. E o mundo está precisando de sinais, né? O consagrado é aquele que se torna sinal aqui na terra daquilo que é o mundo lá fora. Quando eu estava falando ontem, dando testemunho para as meninas que estavam lá no cárcere, lá, né, no presídio lá em Santana, ela falou assim, mas nossa, vocês vão ser padres? Foi só seminarista ontem fazer evangelização lá. Mas que negócio é esse? Que coisa estranha. Né? Aí eu falei assim, olha, aí eu comecei a dar o testemunho, eu falei assim para ela, né, que esse Deus
que me chamou é um Deus que está comigo. Comecei a falar com ela, assim, falei que sou de Deus, eu sou feliz de ser só de Jesus. Comecei a explicar, e aí eu falei assim, porque no final das contas, a gente tem que entender que hoje a nossa vida, né, no mundo se fala tanto, né, de sexo, né? Então, o fato de eu ser celibatário dá um testemunho de que a vida não para aqui. Quando eu falo assim, eu sou celibatário, eu casei com Deus e eu estou doando toda a minha vida, essa é a minha vida, a única vida que a gente tem, eu estou doando só para Deus, não para ter filho, só para ser de Jesus. Logo as pessoas que vão olhar para mim vão perceber, mas espera aí, ele vai dar toda essa vida, né? A gente só tem isso, mas a vida não para por aqui. Logo vem na cabeça das pessoas, né? A vida não para por aqui, né? A minha vida eu sei que é sinal da vida que vai vir no futuro, né? Eu sou sinal do reino de Deus aqui na Terra, né? Esse mesmo tesouro que eu deixei tudo para possuir, esse reino dos céus, é a minha vida consagrada. Minha vida consagrada é o sinal desse reino dos céus hoje aqui na Terra, né? Eu sei que as pessoas olham para mim e vão olhar, falam assim, que a vida não acaba aqui, tem muito mais ainda. Não é essencial da vida ter filho, ter prazer, né? Ter dinheiro. Isso é o mais importante da vida, é ter Deus. E eu não posso perder o melhor da vida, que é Jesus, né?